Esse cara aí me ajudou e ajuda milhares de pessoas a conseguir uma renda extra que pode até se tornar a principal através de vídeos no YouTube. Se você quer aprender a fazer vídeos como esse, que você verá a seguir, sem aparecer, sem colocar sua voz, com uma estratégia simples, é só clicar no link da descrição. Bom vídeo. Beleza, pessoal, nesse corte o mestre luciferiano satanista Big Vanilla fala sobre o vídeo da cantora Anitta, explica se ela tem possivelmente algum pacto, se tal coisa existe, e também fala sobre o cantor Marilyn Manson e a respeito da igreja luciferiana. Um bom vídeo a todos. Vamos falar dos pactos. Aí que o Amaro, né, perguntou. Amaro. Então vamos lá. É possível, tá na live ainda, deve estar, é possível pacto pra fama, sucesso, dinheiro. Então vamos lá. O que é o pacto? Vai cair naquele conceito da Anitta. Eu sempre falo da Anitta porque todo mundo tá falando. O pacto é uma iniciação espiritual. Quando enfim, o evangélico vai lá pra igreja, ele tá fazendo um pacto. Pacto vem do latim pactum, significa aliança. Então aquela aliança lá, a própria Arca da Aliança, o arco-íris, o que simboliza? A aliança do homem com o Deus dele, com o Jeová, o Yahvé, do Deus deles. Yahvé é coisa deles, é importante falar isso. Eles colocam o Deus deles como se fosse o único do mundo, não é da cultura deles, porque em outras nações existiam outros deuses. Mas é um pacto, ele se vincula energeticamente com aquilo, ele presta um culto. E aquele Deus vai responder em alguns setores da vida dele. É a mesma coisa no luciferianismo. Você se pactua com deuses, entidades, seres, arquétipos. Aí cada um vai ver de um jeito. Tem o luciferiano místico, que ele vai ver tudo como serizinhos. Tem o luciferiano agnóstico, que ele vai ver como energias, como coisas impessoais. Entende? Como arquétipos, como símbolos. Tem o luciferiano, por exemplo, que é ateísta. Ele vê os deuses, Lúcifer, etc. e tal, como arquétipos. Como símbolos, que ajuda ele na construção da personalidade. Ali pra... ajuda ele na motivação dele. Você falou da Anitta, daqui a pouco eu quero entrar nisso. Marilyn Manson tem ligação com Lúcifer? O Marilyn Manson, ele é da Church of Satan nos Estados Unidos, né? O Marilyn Manson, ele é reverendo da Igreja de Satã dos Estados Unidos. Mas não é mais marketing, não? Muito mais, é teatral, né? A Igreja de Satã, do Anton Censor Lavey, não é luciferiana, ela é satanista. E é um aspecto mais dramático, mais teatral. E é mais uma coisa de se rebelar e não mostrar é que não tem, não é que não funciona na espiritualidade, porque veja bem, se hoje eu sou, por exemplo, muita gente chega pra mim, Vic, eu fui iniciado no cristianismo, eu tô muito preso pelo cristianismo, me falaram que dinheiro é sujo, me falaram que minha sexualidade não deve ser aceita, que é pecado, etc e tal. Aí essa pessoa vai lá no templo de Satã, lá na igreja de Satã dos Estados Unidos. Eles vão fazer um teatro com ela. Mas aquele teatro vai ressoar tão no íntimo dela que ela vai se sentir livre das crenças. E ela vai começar a vibrar uma nova forma de consciência. E ela vai atrair as coisas boas para ela. Então assim, no fundo, mesmo que seja só um teatro do Anton Censor Lavey, lá da igreja de Satã dos Estados Unidos, nos anos 70, ele tirou aquele peso cristão daquela sociedade conservadora cristã. E as pessoas, puderam viver de um modo mais pleno e atraíram mais positividades para a vida. Então, no meu templo, nós não somos teatrais, nós realmente acreditamos na energia dos rituais, né? Mas se você for um satanista do Lavey, se você faz os rituais por um teatro, mesmo assim tem um fundo psicológico, mesmo assim vai mexer com o seu subconsciente. Tem emanar, né? Aquele negócio que a gente falou de emanar, energia. E tem muita gente que vai pra igreja e prospera na vida por conta disso. Começa a se sentir seguro, Exatamente. Só que vai falhar uma hora, né? Porque ao mesmo tempo que a igreja vai falar umas coisas pra ela fazer, vai falar outras pra seguir. Em algum momento ela vai bater de frente com isso que elas têm que seguir. Ô Vic, é foda. Atualmente falam muito aí da Anitta, um pacto dela. Pela sua experiência, você acha que de fato existiu alguma coisa do tipo? Então, aquela coisa, a Anitta, ela é hora que você der o ok, eu jogo na... Tá, eu vou colocar aqui. Presta atenção agora, momento Anitta da live. A Anitta, ela é iniciada pelo Sérgio Pina, um babalorixá de nação, lá do Rio de Janeiro, babalorixá de Candomblé, e Leacé Odé Mituto, então é um templo dedicado a Odé, Oxóssi, né? Ele é de Candomblé, e a Anitta foi iniciada como Eked, para Logum Edé, então ela não é rodante, ela não recebe orixá, não recebe espírito, ela cuida dos filhos lá de santo da casa, ela é iniciada como Eked e cumpre muito bem a sua função. E ela joga muito búzio, lê muito tarô, ela gosta muito desse lado místico, etc e tal. Pode dizer que ela fez um pacto com o diabo? Não, porque o diabo é uma construção
da Igreja Católica, lá do período da Inquisição, do século XI. Mas ela fez um pacto com quem? Com as entidades que ela cultua lá. Ela tem os assentamentos de Pombagira dela, ela tem um pacto com a Pombagira dela. Isso é nítido. Isso é nítido. Você vê a Pombagira dela nos clipes, você vê a Pombagira dela nas apresentações, você vê que ela tem uma força espiritual ali. Olha onde ela chegou, entende? Top 1, né, parceiro? Top 1. Não é que a entidade vai fazer tudo por ela. Ela tem um talento, ela tem uma predisposição, mas a espiritualidade vai cercar ela de elementos que vai ajudar ela a caminhar. E como no candomblé você não tem essa moralidade cristã, que vai falar que isso é pecado, que o corpo é sujo, etc e tal, ela vai se destacando. Por quê? Porque as pessoas sabem que o corpo não é sujo, as pessoas sabem que o sexo não é tabu, só que a sociedade cristã vive isso. E quem sai dessa programação, as mulheres acabam se destacando. Não é que você tem que viver pelo corpo, mas não tem problema você exibir ele, você mostrar ele nos clipes, você viver de uma maneira que o seu público gosta, entende? Então ela não tem pacto com o diabo, que o diabo é uma criação cristã, mas ela tem sim pacto com a pombagira dela e tem pacto com o orixá dela, vamos chamar de pacto, é uma iniciação. Põe na tela aí o clipe Latino. dela, né? Do clipe. Ô Latino, põe na tela aí, ó. Igual no Major Palumbo. Isso. Lá. Esse é o último clipe da Anitta, né? Eu fiz essa análise simbológica dela. Agora, tem o seguinte... Essa análise você fez no teu TikTok também? Fiz. TikTok, pra quem quiser seguir, Vic Vanilla Oficial. Ela tá parecendo aquele filme do Fantasma se Divertem. Isso, a roupa é inspirada lá. E também parece um pouco com o clipe de Helena, eu achei, do My Chemical Romance. Agora, o que acontece? Tem muita simbologia no clipe dela. Né? Isso não é que ela acredite no diabo, mas eu aposto que a equipe visual, ou a equipe visual, de identidade visual, deixou esses elementos de propósito para causar, ou então de certa forma para louvar o paganismo que ela acredita. Porque a Anitta é pagã. Se ela acredita nos deuses do candomblé, ela é pagã. Ela não é cristã. Entende? Então eles deixaram algumas referências arquetípicas, alguns símbolos aí, bem legais de serem revisitados. Tem Antes desse tem o símbolo que ela tá entrando, não sei se tem aí. Achei a outra foto. O Latino. Por a tela aí, Latino. Olha, amplia ali, ó. Amplia ali no meio. Eu achei maravilhoso isso. Esse é de Boys Don't Cry. Boys Don't Cry, o último clipe da Anitta. Cara, durante séculos, o cristianismo vem demonizando as religiões de matizes africanas. Na verdade, os hebreus já demonizavam lá os cananeus, já demonizavam os deuses das culturas babilônicas, etc e tal. O que acontece? As crenças abraâmicas, judaico-cristãs, elas estão sempre demonizando deuses de outras culturas para poder validar o deus deles lá, o Javé, enfim. Uhum. E aqui, obviamente, isso aqui foi deixado de propósito. Quando ela tá entrando aqui na igreja, você tem direitinho a imagem de uma cruz de ponta cabeça, né? O ângulo que o fotógrafo pegou, porque no vídeo ela sobe esses degraus rápido, mas dá tempo de você ver essa cruz. Quando eu bati o olho, eu vi. O que é isso aqui? Não é que ela significa no anticristo, ela fez pacto com o demônio. É que ela não aprova essa colonização cristã com a religião dela, de demonizar os deuses que ela acredita e o que o cristianismo vem fazendo no mundo. Ele não deixa as pessoas viverem a sua fé. Ele tá sempre demonizando e falando que é pecado, que... Sabe? Então, ela deixou de propósito. Pra mim, ela deixou de propósito. Cara, isso é revisto 1000 vezes, velho. É óbvio que... É óbvio, cara, que os editores de vídeo, eles veem todos os elementos. Imagina, os caras Ela entra na igreja de vermelho, gente. Tem outro que você puxou. Tem o primeiro lá. Entrando ou não? Volta lá que ela tá entrando. Tem um que ela tá entrando de vermelho? Tem quantas imagens aí? Só esses dois? O pessoal falou assim pra mim... O pessoal falou pra mim assim, já vou falar desse brinco dela. O pessoal falou assim, a Anitta tá com o vestido da... Esqueci o nome da personagem, mas é do filme do Tim Burton lá, Os Fantasmas se Divertem, do Besouro Sugo, do Beetlejuice. Sim, o vestido é da Linda, lembrei o nome dele. É da Linda o modelo, né? Tudo certinho, a cor e tal. Mas... Por que eles escolheram justo o vermelho. Super afrontoso pra entrar na igreja? Pombagira, né? Pombagira, a questão da mulher escarlate, também, que no ocultismo é muito cultuado, né? Principalmente na sociedade ali telêmica, de Aleister Crowley. Tem a mulher escarlate, que ela sempre se apresenta de vermelho, uma deusa cultuada. Inclusive, na missa negra tradicional do Anton César Lavey, ficava uma moça de vermelho no altar pelada, também, com algumas partes vermelhas cobrindo o corpo. Então, o vermelho vai simbolizar o quê? O sagrado feminino, o sangue da menstruação, a mulher empoderada, Lilith, Pombagira, certo? Shakti, a força do primordial, do feminino da criação.
Isso é muito bonito, porque todo mundo aqui tem mãe, e o vermelho ele tem que ser cultuado, a mulher ela tem que ser empoderada assim. Então ela entra de vermelho na igreja, afrontando todos. Aí aparece lá a figura da imagem da cruz de ponta cabeça. Logo depois a Anitta aparece com esse brinco. Dá esse close aí. Dá esse close nesse brinco dela, é coisa maravilhosa. Maravilhosa esse brinco dela. Aqui você tem o triângulo equilátero na maçonaria, você tem o triângulo sendo associado à trindade, Deus patriarcal, então Deus masculino, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Ou nas outros credos religiosos, não só na sociedade cristã, você tem também Shiva, Vishnu e Brahma. Aí você tem lá no Egito Ísis, Osíris e Horus. Isso aqui simboliza o quê? O Criador. Na nota de $1 você tem o triângulo com o olho no meio, o olho de tudo ver. Isso aqui sempre vai simbolizar o lado masculino. Triângulo para cima, lado masculino na geometria sagrada. No meio desse triângulo, você tem a figura da serpente. Então nós temos Deus, representado na figura do triângulo equilátero. Não esse, eu tô falando do Deus bíblico, tá? O Jeová lá, representado pelo triângulo. E no meio dele você tem a serpente. A serpente que simboliza o quê? A força ali da ancestralidade. Está associado no mito de Gênesis com o diabo, com o Satã, né? O acusador, mas não é o adversário. A serpente, em todas as mitologias, é símbolo de gnose, de libertação espiritual. Você tem, por exemplo, Oxumaré no candomblé, sendo o orixá serpente. Você tem a cobra, a serpente enrolada no pescoço de Shiva. Você tem a serpente do Egito, Apophis. Você tem, todas as culturas você sempre tem uma serpente como símbolo de ancestralidade, gnose, sabedoria e feminino, sagrado feminino. Então, quando ela coloca um brinco de triângulo simbolizando o divino para os cristãos, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Com uma serpente no meio, sendo o símbolo da mulher, o símbolo da gnose, o símbolo da verdade, o símbolo da ancestralidade, é um puta de um elemento desafiador. Eu não creio que tenham feito isso por acaso, entende? Óbvio. Vic, simbologia vamos colocar na figurina, tá ligado? Entendeu? Se fosse um clipe, velho, eu não sei, cara, feito aqui, ó, nas coxas, vamos fazer. Isso, mas tem beleza, uma puta às vezes leitura. A coisa passa. Mas, mano, os caras revisam isso sem brincadeira nenhuma. Coisa, várias pessoas. E outra coisa, no documentário da Anitta mesmo mostrou, o documentário, sei lá, que teve dela lá, mostrou que ela toma conta de passo a passo do que é feito, mano. Que ela até brigou com a equipe dela lá, que era pra ter feito. Sim, ela então ela toma conta de tudo, mano. Ela tem consciência. Esse símbolo aí, esse triângulo simbolizando a trindade cristã com a serpente no meio, pra mim foi matou a pau. Aí você tem os outros elementos do clipe. Não foi só ela, tem o do Gustavo Lima também. Acabou de falar do Gustavo Lima. Antes de tudo, pra finalizar, então pra você, Anitta, tem sim um pacto com as entidades dela. Tem. Aí, pro cristianismo, isso é o diabo. Tudo bem. Pro cristianismo, entende? Pro cristianismo é só o diabo. Porque eles acreditam nisso, de bem e mal, essa palhaçada. Mas pra Anitta, ela tem um pacto com as entidades dela. Ela mesmo já afirmou que ela é de candomblé. O Sérgio Pina é um ótimo babalorixá, faz um trabalho muito bonito lá no Rio de Janeiro. Então, assim, é mais do que provado aí que ela, do cristianismo, ela não é fã. Tá. Se você gostou do nosso conteúdo, gosta dos nossos vídeos, inscreva-se no canal. Deixe também o seu comentário sobre o que achou do vídeo, críticas ou sugestões para as próximas pautas. E também ative o sininho para receber notificações. Muito obrigado e até a próxima.